Estudo da Palavra. Meus amados, uma das objeções mais levantadas acerca do sábado é a seguinte: por que o Senhor nos manda começar a guarda do sábado ao pôr do sol e não à meia-noite ou às 6 horas da tarde? O fato de que o dia comece em hora diferente no Rio de Janeiro, em Tóquio, no Japão, e no Canadá, por exemplo, não torna impossível que todos os filhos de Deus observem devidamente o sábado? E aqueles que habitam nas regiões polares, onde dia e noite duram 6 meses, como ficam? Olha, é uma questão realmente muito interessante essa daqui. Muito interessante realmente. Eu não sou muito bom no inglês, eu peço até perdão a vocês, mas tem um livro de R.L. Odom. Eu vou agora dar uma arranhada aqui. The Lord's Day on a Round World. É mais ou menos isso aqui. E tem algo interessante neste material, neste livro, que diz o seguinte: vendo que as escrituras sagradas ensinam a observância do sábado do pôr do sol ao pôr do sol, pessoas há que concluem ser isso impossível. No extremo norte, por exemplo, onde há todos os anos um período durante o qual o sol permanece no alto, e outro em que ele permanece oculto abaixo do horizonte, durante as completas 24 horas do dia. Olha só, é certo, tá? Isso já foi comprovado. Vamos então agora partir de alguns pontos importantes para nós entendermos este assunto polêmico. É certo e é claro e concreto que ali nas regiões polares moram numerosos observadores do sábado e também do domingo. Interessante isso. E essas pessoas, tanto aqueles que guardam o sábado quanto aqueles que guardam o domingo, principalmente os que guardam o sábado, eles afirmam que não é difícil saber quando chega a hora do pôr do sol. Olha só, declaração de pessoas que moram lá. Eles então dizem que não é difícil para então iniciarem a observância do sábado. Não é difícil saber quando é que começa. E diz que eles ficam até surpresos quando eles ouvem dizer que hajam pessoas que julguem ser isso impossível. Olha agora como é que funciona. Como é que eles entendem quando é que começa e quando termina o sábado? E também os que guardam o domingo, como eu já disse. Olha só, preste atenção. No período em que o sol, olha só, está oculto abaixo do horizonte, os guardadores do sábado, lá no extremo norte, eles observam o dia da sexta-feira, a partir do meio-dia, até o meio-dia do sábado. Ou seja, o sábado começa então no meio-dia da sexta-feira e vai até o meio-dia do sábado. Portanto, essa hora corresponde ao pôr do sol na região ártica, lá no inverno. Na época do inverno, melhor dizendo. Pois todos os dias, enquanto o sol se oculta sob o horizonte meridional, ele atinge o seu zenite ao meio-dia, visto como nessa hora tanto se levanta como se põe abaixo do horizonte. Tá vendo só? Então para eles não é difícil entender quando começa e quando termina o pôr do sol. E continua o comentário. Daí por diante, passa a ser visível o pôr do sol, assinalando o começo e o fim do 7º dia. E cada dia, olha bem, cada dia, né, ouça aí direitinho, o sol se ergue um pouco mais cedo e se põe um pouco mais tarde. De maneira que no dia, por exemplo, 21 de março de cada ano, quando é 21 de março de cada ano, o equinócio vernal, não é? Ou seja, o nascer do sol, se dá às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde. Aí quando chega nos dias de verão, olha só, quando chega nos dias de verão, em que o sol não se põe, quando ele alcança o zenite, ou seja, o ponto mais alto em seu aparente caminho circular no céu, os habitantes deste lugar além, não é, lá no círculo ártico, eles sabem que é meio-dia. E quando chega o nadir, o que é o nadir? É o ponto mais baixo em seu aparente caminho circular no céu. Em que época? Nos dias de verão. Quando acontece isso então nos dias de verão, eles sabem que é meia-noite. Então este ponto mais baixo no aparente circuito solar de 24 horas no céu é pelos habitantes daquela região ártica
denominado ponto do norte, que corresponde, como nós dissemos, né, aqui na nossa língua, o pôr do sol. Daí, então, os habitantes do Círculo Ártico observam no verão, o 7º dia, de meia-noite de sexta-feira até a meia-noite do sábado. Pois o sol está, então, em seu nadir, ou seja, no seu mergulho, que é também o ponto do pôr do sol. Agora, olha que interessante, nem os observadores do domingo, porque lá também tem gente que guarda o domingo de pôr do sol a pôr do sol. Nem os que guardam o domingo e nem os que guardam o sábado têm qualquer dificuldade de saber quando começa o seu dia de repouso religioso lá no extremo norte. Em 2 períodos do ano, o visível pôr do sol serve de sinal para marcar o princípio e o fim do 7º dia, para os que guardam o sábado lá na região ártica. E nos dias em que o sol não aparece acima do horizonte, o sábado é observado de sexta-feira ao meio-dia até o meio-dia do sábado. Por isso que essa hora corresponde ao tempo do pôr do sol, segundo prova o último pôr do sol visível, ocorrido no princípio do período. E o primeiro pôr do sol visível ocorrido no final do período. Mas durante, veja só, ouça, né? Eu falo veja, mas aqui é rádio, então é ouça. Ouça bem, mas durante o tempo em que o sol está no céu, melhor dizendo, continuamente, o sábado é observado de sexta-feira à meia-noite, até a meia-noite do sábado. Começa então na meia-noite da sexta e vai até a meia-noite do sábado. Por quê? Porque o sol está em seu nadir, neste ponto do dia, como o provam o último pôr do sol visível no princípio do período e o primeiro visível pôr do sol ocorrido no final do período. Então tá aí. Então o pessoal lá, sabe, não só guardadores do sábado, mas guardadores do domingo, eles se surpreendem, eles ficam surpresos. Puxa, mas tem gente que acredita que é impossível, eles ficam surpresos, mas eles sabem. Então, tá muito claro, né, essa questão, tá muito claro. E quanto a essa questão do pôr do sol começar em tal horário lá no Japão, em tal horário no Brasil, em tal horário no Canadá, quanto a essa questão que está relacionada a fusos horários e diferentes meridianos, o mandamento do sábado nada diz acerca de ocorrer a guarda deste dia no mesmo espaço de tempo em todos os lugares da terra. Apenas diz de observar este dia de pôr do sol a pôr do sol. Simplesmente ordena guardar o sábado do 7º dia, de pôr do sol a pôr do sol. E uma pergunta, o 7º dia da semana, por um acaso, ele não irá chegar a todas as partes da terra? Ele vai chegar lá no Japão, ele vai chegar no Brasil, ele vai chegar nos Estados Unidos, e a Bíblia é clara, de pôr do sol a pôr do sol. E para terminar, o último ponto, nos 5 minutos finais aqui, a questão de quilômetros e fogo no sábado, acender fogo no sábado, né? Tem uma objeção que é a seguinte, encontramos nas Sagradas Escrituras uma certa distância que é permitida andar no sábado. Encontramos também que Deus ordenou que no sábado não se acendesse fogo em nenhuma habitação do povo de Israel. Quantos quilômetros podemos andar no sábado sem transgredir o mandamento? Podemos acender fogo em nossas habitações no dia de sábado? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, no período posterior ao exílio babilônico, os judeus, eles haviam, então vamos agora para uma exegese histórica, tá? Os judeus, eles haviam estabelecido regras severas acerca da observância do sábado. Eu até li aqui, quando eu comecei a série do sábado aqui, você se lembra, você que tem acompanhado todos os programas, aquelas 39 restrições acerca do sábado. Uma delas, por exemplo, você não podia arrastar uma cadeira de um lado para o outro, porque poderia fazer um buraco no chão ou na terra, e isso significaria cavar. E cavar era considerado um trabalho, e isso incorria na transgressão do 7º dia. É um absurdo. Isso eram leis farisaicas. Por isso que diz a Bíblia acerca de Jesus, não somente transgredia o sábado ou violava o sábado, mas também, sendo homem, se fazia Deus. Como assim transgredia o sábado? Era o sábado na mentalidade farisaica, não de acordo com o que Deus deu na criação. E o próprio Jesus, juntamente com o Pai, estabeleceu na criação, porque ele esteve com o Pai na criação. Se for assim, então ele pecou também, se fazendo Deus. E aí? Ou assumindo essa prerrogativa de ter a mesma autoridade de Deus. Então você vai dizer que não. Então, e o outro caso? Então também não é. Então, olha só, nessas regras severas que Jesus nunca tinha dito para serem seguidas, ou exigido isso,
Ninguém podia percorrer espaço superior a 1 quilômetro. Não podia. Agora, a palavra de Deus, de modo algum, estabelece limites de distância que um cristão possa percorrer neste dia. Essa que é a questão. A palavra, não a tradição, mas a palavra. Logicamente, não é a distância percorrida no sábado o que importa, e sim os motivos de tal percurso. Se você precisa se deslocar 10 quilômetros, por exemplo, a fim de praticar o bem em prol de um semelhante, ou realizar uma atividade evangelística, você não vai poder fazer isso? Claro que você vai poder fazer. Poderá fazer com toda a convicção e tranquilidade, fazendo sem incorrer no desprazer de Deus. Eu mesmo, teve um sábado que eu viajei lá para Mogi-mirim. Fui visitar um amigo pentecostal, ele não guarda o sábado. Tem várias divergências doutrinárias quando senta para conversar comigo, mas nós nos respeitamos, nós amamos muito ele ama muito a gente foi lá visitar, ele está muito doente, fomos visitá-lo. Então, como é que fica? A distância sabática mencionada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 12, referia-se àquela estabelecida pela tradição judaica, cuja validade Cristo negou quando disse que eles, pelas suas tradições, eles anulavam o mandamento de Deus. Jesus disse isso várias vezes, em Marcos, Evangelho, de Marcos 7, versículos 7 a 9. Jesus disse várias coisas relacionadas às tradições que anulavam os preceitos até da misericórdia que foram estabelecidos por Deus. E Cristo reiteradas vezes efetuou atos de misericórdia em qual dia? No sábado, exatamente para quebrar tudo isso daí. Enfrentou a incompreensão dos fariseus, dos saduceus, porque esses se preocupavam, eles se preocupavam mais com a forma do que com o espírito. E a intenção do mestre era corrigir a maneira errônea em que eles guardavam o sábado, contestando a tradição deles, quanto ao modo de observar o dia do Senhor. E segundo e último ponto para terminar, a questão de acender fogo no sábado, conforme lá em Êxodo 35, versículo 3, era proibida aos israelitas enquanto eles jornadeavam na região desértica. Por quê? Se você lê Êxodo capítulo 13, olha só, Êxodo 13, versículos 21 e 22, Êxodo 13, 21 e 22 diz: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de fogo durante o dia, nem a coluna de nuvem, melhor dizendo, durante o dia nunca se apartou, e nem a de fogo durante a noite. E obviamente, que por se tratar de deserto, era um calor escaldante. Aquela nuvem, com certeza, os protegia do sol, meus amados. Você sabe disso. Aquela nuvem os cobria daquele sol escaldante. E à noite, você sabe que lá no deserto a noite é frio. Então aquela coluna de fogo, com certeza, até porque era uma coluna de fogo, servia para aquecê-los também. Para que ficar acendendo fogo? Para que ficar procurando lenha no deserto? Ia ser difícil no deserto. Um trabalho muito dispendioso. E outra, Deus mandava o maná. Deus já estava mandando o maná. Tem esse detalhe também. E outra coisa, sabe-se que acender fogo nos tempos antigos requeria grande empenho, pois eles não tinham acendedores automáticos, fósforos. Mas vamos deixar um comentarista metodista que não guarda o sábado. Mas olha que interessante o que ele diz. O nome dele é Adam Clarke. Ele diz: os judeus consideram este preceito como proibindo acender fogo apenas para propósitos de realizar trabalhos ou preparar mantimentos. Mas para obter luz e calor, julgam lícito acender fogo no dia de sábado. Então a Bíblia menciona outras providências que os israelitas deveriam tomar enquanto jornadeavam pelo deserto, as quais evidentemente não teriam mais sentido quando já estivessem instalados nas cidades. É só você, por exemplo, ler Deuteronômio 23, 13. Leia Deuteronômio capítulo 23, versículo 13 para você ver. Então isso era no momento em que eles estivessem no deserto. Então Deus os protegeria através da nuvem, da coluna de fogo, enviaria o maná, mas depois, quando eles fossem espalhados pelas cidades, isso não seria mais necessário. Então tem muita gente, só para terminar, que muitas das vezes usa até de desonestidade e coloca na mente de pessoas que não pesquisam por si mesmas a Bíblia, dúvidas, e aí começam a acusar movimentos que guardam sábado de seita e aquela coisa toda. Isso é desonestidade. E esse pessoal sabe que não é assim, mas ensina dessa forma. É complicado isso daí, é perigoso. E Deus não se agrada disso. Entendeu?
Aí muita gente diz assim, você guarda realmente o sábado como a Bíblia manda? Então você está acusando a Deus de dar o sábado. Entendeu? Muitos fazem como os fariseus no passado. Muitos hoje, quando ficam acusando assim, estão fazendo como os fariseus faziam no passado. Olha, não pode fazer isso. Olha, os seus discípulos fizeram isso. Entendeu? Então, meu amigo, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas nós vamos continuar. Tem muito mais coisa. Como guardar o sábado? Tem várias outras coisas aí. Se todo mundo parasse no mundo para guardar o sábado, o mundo ia virar um caos. Então tudo isso nós vamos estudar. E terminando, lembre-se daquilo que eu sempre digo. Examine as escrituras por si mesmos, por vocês mesmos. Não deixe que a mente de ninguém sirva de juízo para você, para sua mente. Faça isso e eu tenho certeza que você terá muitas coisas importantes no sentido de você conhecer mais da Bíblia. Muitas surpresas você terá ao estudar por si mesmo a palavra de Deus.